A urbanização é o processo de transformação de uma sociedade, região ou território de rural para urbano. Ou seja, não é só o crescimento da população urbana, mas sim o crescimento dessa em relação à população rural. Portanto, quando em um determinado local cresce a população urbana em relação à população rural, dizemos que está acontecendo um processo de urbanização. Vale lembrar que no Brasil só é considerada urbana a sociedade que reside em cidades ou distritos com mais de 2.000 habitantes. Há também outro sentido para a urbanização, que seria quanto à implementação de infraestruturas em espaços das cidades. Por exemplo, eventualmente, áreas irregulares como favelas e invasões emergem no espaço das cidades, porém essas áreas não contam com energia elétrica, saneamento básico e asfalto. Quando tais localidades recebem das prefeituras essas estruturas, dizemos que a área foi urbanizada, ou seja, adquiriu condições mínimas para assumir as características de um espaço urbano. Em linhas gerais, o processo de urbanização da sociedade costuma ocorrer a partir do que se entende por êxodo rural, que é a transferência em massa da população do campo para as cidades. Esse fator está geralmente associado à industrialização nas cidades e à mecanização do campo, onde o trabalhador camponês é, de certo modo, substituído por maquinários no espaço produtivo. A organização do espaço urbano é algo cada vez mais recorrente nos dias atuais. Uma vez que a maior parte das cidades encontra-se em grandes aglomerados populacionais que transformam o espaço das cidades em uma verdadeira confluência de lugares, paisagens e práticas culturais cotidianas. O processo de urbanização, no contexto do período industrial, estrutura-se a partir de dois tipos de causas diferentes: os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Os fatores atrativos, como o próprio nome já sugere, são aqueles em que a urbanização ocorre devido às condições estruturais das cidades nelas oferecidas pelo espaço. O maior deles é a industrialização. Esse processo é característico dos países desenvolvidos, onde o processo de urbanização ocorreu primeiramente em cidades como Londres e Nova York. Tornaram-se predominantemente urbanas a partir da década de 1990, início do século XX, em razão da quantidade de empregos e condições de moradias oferecidas, embora em um primeiro momento a maior parte dessas moradias fossem precárias em comparação aos padrões de desenvolvimento atual dessas cidades. Os fatores repulsivos são aqueles em que a urbanização ocorre não em função das vantagens das cidades, mas graças à expulsão da população do campo para os centros urbanos. Esse processo ocorre, em geral, pela modernização do campo, que propiciou a substituição do homem pela máquina, e pelo processo de concentração fundiária, que deixou a maior parte das quantidades de terras nas mãos dos poucos latifundiários. Esse fenômeno é característico dos países subdesenvolvidos e é marcado pela elevada velocidade em que o êxodo rural aconteceu, bem como pela concentração da população nas metrópoles. Tais cidades não conseguem absorver esse quantitativo populacional, propiciando a formação de favelas e habitações irregulares, geralmente precarizadas e sem infraestrutura. Em 1832, foi criado o município de Barra Mansa, parte considerável de Volta Redonda. Por volta de 1860, foi criado o primeiro núcleo urbano chamado Arraial de Santo Antônio da Volta Redonda, no atual bairro Niterói. Em 1864, foi construída uma ponte de madeira sobre o rio Paraíba do Sul, que permitiu o escoamento da produção cafeeira das fazendas diretas do rio através do porto. O porto permitiu o comércio fluvial até a cidade de Barra do Piraí. As primeiras aspirações da autonomia do lugarejo surgem em 1874, quando os moradores pleitaram a elevação do povoado à categoria de freguesia, sendo que em 1926 Volta Redonda conseguiu seu estabelecimento definitivo, como o 8º distrito de Barra Mansa. As fazendas de café da região foram sendo substituídas por fazendas de gados leiteiros. O rápido e desordenado processo de urbanização no Brasil causou diversas consequências, em sua maioria negativa. A falta de um planejamento habitacional e de uma política econômica menos conservadora contribuiu para o surgimento de fatores como a violência urbana
que, mesmo com o crescimento industrial e com as altas taxas de emprego, não foi suficiente para suprir o grande fluxo populacional que se deslocou em um curto período de tempo, provocando assim altas taxas de desemprego, aumentando a violência, né, o número de furtos, roubos e outros tipos de violência urbana. Também temos a favelização, que é as ocupações irregulares das principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo. A falta de uma política habitacional contribuiu para o aumento acelerado de favelas no país. Tem a poluição também, que o grande número de indústrias, automóveis e habitantes contribuiu negativamente para o aumento de emissões de gases na atmosfera. E as enchentes, que são decorrentes do grande número de chuvas associado à urbanização sem planejamento do país. O processo de formação socioterritorial relacionado a uma nova ordem produtiva transformou a paisagem de Volta Redonda, das fazendas bucólicas às estruturas da siderúrgica. Desde o início da instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, usina Presidente Vargas, em 1941, passando pela sua inauguração em 1946 até os dias atuais. A cidade de Volta Redonda passou por diferentes fases de expansão urbana, engendradas sobretudo pela dinâmica migratória, aliada aos investimentos da expansão da planta industrial da CSN, desta maneira implicando em significativas mudanças territoriais. A crescente necessidade de mão de obra e a atração exercida pela CSN impulsionaram o mercado imobiliário local à procura de novas áreas. O crescimento do complexo industrial siderúrgico e metalúrgico e do setor de serviços, inclusive nos municípios vizinhos, contribuiu para o surgimento de novos bairros, tanto na área da Cidade Velha como em torno da cidade operária planejada. Estabeleceu-se assim, ao longo das décadas seguintes, a implantação da usina, a expansão e consolidação de vetores de ocupação urbana. Podemos destacar o processo de conurbação no setor central, como Barra Mansa, margeando a linha férrea, e pela rodovia BR-393, que cruza o centro da cidade, densamente ocupada a partir do início da década de 1960. A expansão nos anos 70 do setor leste via rodovia BR-393, servindo tanto para abrigar novas unidades produtivas como novos núcleos de ocupação residencial. A implantação, no final dos anos de 1980, de novos bairros no setor sul, margeando a rodovia dos metalúrgicos, configurando novo vetor de expansão. As atividades industriais associadas ou não ao beneficiamento produção do aço estão distribuídas pelos três fatores analisados. A construção da usina gerou, grosso modo, duas áreas principais de concentração da população urbana. As áreas controladas diretamente pela CSN, a cidade oficial da companhia, que mantinha protegida das mutações ocorridas na área fora do controle da empresa, apesar das relações de fluxo e troca, e a Cidade Velha, representada pelos bairros Niterói e Vila Muri, à margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, com grande dinâmica na organização interna, em contraste com a cidade operária, rígida e estática. O crescimento do complexo industrial, siderúrgico e metalúrgico e do setor de serviços contribuiu para o surgimento de novos bairros. E estabeleceu-se com isso, ao longo das próximas décadas, a implantação da usina e a consolidação do processo de conurbação com o município de Barra Mansa. E mesmo com a emancipação municipal, a nova prefeitura não assume a administração da cidade em sua integridade, pois a CSN assume o papel de grande irmão da ficção criada por George Orwell na obra de 1984. Ou seja, a CSN tanto provê como vigia e controla a vida de seus operários. Começou, vai!
Implementação de infraestruturas em espaços da cidade. Dá a vista pro celular. 1, 2, 3. Olha pra... A urbanização é o processo de transformação de uma sociedade, região ou território. Crescimento do complexo industrial, siderúrgico, metalúrgico. Que seria quanto à implementação de infraestrutura em espaços das cidades. Por exemplo, eventualmente... Crescimento do complexo industrial, siderúrgico, metalúrgico. Havana.